Você tem imunidade inata e adaptativa e tem imunos sistemas que impedem a entrada de micro-organismos no corpo. Se você pensar de forma geral, ampla, as duas formas trabalham para isso, mas tem uma que vai atuar primeiro, antes mesmo de um processo infeccioso. Quem participa disso? Imunidade inata. Como? Com substâncias microbicidas, com fagócitos, tá? O que tem que ficar claro aqui para a gente é, quando você olha para um patógeno, nem sempre ele consegue vencer suas defesas. Na prática, na maioria do tempo, o seu sistema imunológico está ganhando. Pega da hora que você levantou até agora a quantidade de patógenos que você já não entrou em contato. Pega a distância que você saiu da sua casa até chegar aqui, se passou na padaria, colocou a mão naquele balcão ali que foi limpo há 300 anos atrás, né? Aí você pegou aquele pão de queijinho ali com a sua mão, que já estava carregada de patógenos, né? Você está então você está respirando, então tem um mecanismo inato que acaba bloqueando a entrada desse micro-organismo, ele sendo muito eficiente. Receptores e os padrões moleculares dos patógenos. Nessa aula aqui, nessa apresentação, eu falei para vocês sobre alguns tipos de receptores que existem nas células do sistema imunológico e disse o seguinte: como que esses receptores são importantes, como que eles ajudam essas célulazinhas a fazer ali os seus papéis, né, executar os seus papéis. Você tem vários receptores, tanto a nível extracelular como intracelular, e esses receptores são fundamentais para que os componentes do sistema inato consigam detectar os padrões moleculares que são comuns aos patógenos ou ao dano. Então, os receptores que essas células carregam são fundamentais para detectar o que nós chamamos de padrões moleculares associados aos patógenos. Na aula de hoje eu vou reforçar isso durante a nossa exposição. Ok? Voltando lá para a pergunta. Voltando aqui para a nossa pergunta. Antes disso, vamos só colocar um exemplo aqui, ó. Eu tinha projetado isso aqui um dia para vocês, falando dos receptores que são expressos nas membranas e que tipo de padrão molecular eles podem reconhecer, né? Alguns carboidratos ou ácidos nucleicos têm essa classificação. Muito bem. Questão 2, qual a relação que existe? É fundamental para o reconhecimento dos padrões comuns aos patógenos. Tá? Identifique um fator físico e um fator químico capaz de impedir a penetração de micróbios no corpo. Fator físico. A barreira provocada ali pela pele. Então, isso é um fator físico? Fator físico. Ok, entrada. Um fator químico. Vamos pegar secreções que você produz. Junto aos olhos aqui você tem componentes microbicidas nas secreções. Na própria saliva você tem componentes ali que têm ação contra micro-organismos. Tá? Então nós produzimos continuamente secreções com caráter microbicida ou impede o desenvolvimento do micro-organismo. Tá? Sinais e sintomas de um processo inflamatório, a gente pode caracterizar de forma geral. Isso. Então, o calor, a vasodilatação que está ali, né, tudo isso seria característico de um processo inflamatório. Como a gente estava falando no início da nossa primeira aula, as células precisam interagir umas com as outras. Uma célula precisa controlar o trabalho da outra, provocar a outra. Quem faz isso? Produtos químicos que genericamente são conhecidos como citocinas. As citocinas, entre aspas, aqui funcionam como mediadores da imunidade. Tá? Pessoal,
Veja só, receptores, citocinas, isso aqui explica tudo que você quer saber sobre a relação sistema imunológico e doença. Por mais que a gente trabalhe com a ideia de ter populações celulares, o que faz uma célula desempenhar o seu papel? Receptor. O que faz uma célula responder ou não responder? Determinadas citocinas que foram liberadas. Então, quimicamente falando, quem está por trás de tudo? Quem controla todas as respostas? Os receptores e as citocinas. Estou fazendo uma pesquisa para descobrir como eliminar um patógeno do corpo. Quero produzir uma droga. Cara, na prática, em determinado momento, você vai ter que descobrir qual receptor aquele patógeno usa e quais citocinas ele provoca a liberação. Tudo que você vai estudar dentro de imunologia, mais cedo ou mais tarde, você acaba estudando os padrões de receptores e quais citocinas estão envolvidas. Ok? Se a gente for fazer uma análise daquilo que é do maior para o menor. Ok? Tranquilo? Então, função das citocinas aqui de forma bem tranquila, o que seria? Atuar como mediador da imunidade. Simples. Como os macrófagos são ativados? Eles podem fazer o reconhecimento de padrões moleculares comuns e, por serem macrófagos, qual a principal finalidade deles? Fagocitar, e vai lá e faz fagocitose. Beleza. Como que depois da fagocitose eles podem ser ativados? A partir de citocinas que são liberadas por outras populações celulares, principalmente linfócitos. Então é assim, o macrófago ele pode ir lá e fagocitar, mas ele pode também receber estímulos de outras populações celulares por meio de citocinas. Quais citocinas, em que contexto isso acontece, a gente vai aos poucos descobrindo. Última pergunta e a mais importante de todas dessa primeira lista aqui. As primeiras são teóricas, para a gente resgatar conceitos. Aqui é uma interpretação. Todas as respostas são benéficas? Depende da proporção. Tem que ser proporcional a, por exemplo, ao demanda. Beleza? O que vai acontecer? Todas as respostas são benéficas? Não. Respostas descontroladas estão relacionadas a doenças. Você tem doenças vinculadas à resposta imune. Nós não temos lá inflamação relacionada à doença crônica, hipersensibilidade, os quadros de alergia, por exemplo. A gente pode pegar um monte de doenças diferentes, lúpus, esclerose múltipla, miastenia, tudo tem a ver com algum tipo de estudo. Dois? Vamos lá, deixa eu só finalizar aqui já. Então, galera, último item aqui, qual seria? As respostas imunes são protetoras, mas não todas. Às vezes eu tenho dano, tenho prejuízo associado às respostas. Aí vocês podem citar, desde doenças com contexto autoimune, né, até as respostas exageradas que o nosso corpo tem, tudo isso acaba prejudicando. Voltando aqui à questão 2. O que está citado na questão 2? Nós temos as células do sistema imunológico e essas células carregam um tipo comum de receptor, certo? Esses receptores são receptores que não são específicos para cada antígeno. São receptores que reconhecem padrões comuns. O que é isso? Por exemplo, uma bactéria ou um fungo, eles têm sempre uma mesma molécula que aparece em todos. Esse receptor é o que permite a essas células reconhecer isso. É o nome que foi dado em relação ao tipo de receptor detectado em outro organismo que recebia essa denominação. E esse papel dos receptores era o reconhecimento de padrões comuns. As semelhantes ao tal é porque o tal foi encontrado lá no outro grupo de organismo e aí acabou pegando esse nome. Entendeu? Fala isso. Ui. Ele consegue destruir as
Depende da resposta.